séculos e durante 300 anos e 20 dias, a Igreja de Cristo não construiu um único templo, não teve um único salão consagrado a orações. Eles podiam ser perseguidos ou não, dependendo do mau humor das lideranças locais. Então eles se reuniam em lugares, em grutas, em parques ou bosques distantes da cidade, ou em praias afastadas, ou na casa de gente eminente que tinha um certo respeito imposto na comunidade circundante, e onde eles tinham um pouco mais de liberdade para cultuar, mas cantavam baixo, falavam baixo, durante 320 anos. Aí tem o advento que transforma a fé no Evangelho de Jesus no cristianismo. O cristianismo, Jesus. Não era cristianismo até Não, então. Jesus não fundou uma religião. Em nenhum momento ele falou. Não, ele mandou amar. Falou: se vocês amarem e se amarem e amarem os outros, eles crerão que vocês encontraram algo alienígena. Porque o mundo não é assim. Vocês vão ser a contracultura planetária. Então, a grande marca, não adianta ficar gritando que eu ressuscitei, amem-se. A prova da minha ressurreição na vida de vocês é a capacidade de amar, perdoar, acolher, tolerar e buscarem a justiça onde quer que ela possa ser alcançada e distribuída. Vivam assim e vocês vão ser conhecidos como gente que está no mundo, mas não é do mundo. Vocês serão cidadãos do mundo, mas vocês não serão gente com a mentalidade evolutiva predatória planetária. Vocês vão estar num outro nível onde vocês vão ter a coragem de dar até a vida pelos inimigos ou pelos irmãos. Essa é que é a diferenciação radical da evangelização. Aí, quando Constantino chegou, ele criou uma religião. Porque o Império Romano já não tinha capilaridade para se unir, os deuses estavam entrando em falência, porque à medida em que a fé no Evangelho crescia, os deuses do panteão greco-romano iam perdendo o significado e a importância. Aí Constantino ficou só e o império estava dividido. Ele falou: como é que eu vou unir esse império? Aí um escriba cristão, que era escriba de Constantino, como os imperadores tinham, o cara ia escrevendo as façanhas das guerras. Era um tipo de um documentarista. Um documentarista. Aí esse escriba chamado Lactâncio era cristão, aí ele falou: olha, o grupo mais capilarizado do império inteiro somos nós, os cristãos. Já tinha se espalhado muito. Estamos do norte da África, a todos os lugares. Caramba. Porque eles eram nômades, eram andantes. Iam passando e distribuindo a palavra, semeando. Aí ele falou... E não tinha Bíblia até então. Não, tinha nada escrito. Bíblia... Olha, quem criou a primeira organização bíblica com Velho e Novo Testamento no mesmo livro, que nunca deveria ter acontecido. O Velho Testamento deveria ser um livro, e o Novo Testamento deveria ser outro livro. E a gente deveria aconselhar quem quisesse cultura judaica, ler o Velho também. E as histórias de fé, histórias bonitas, histórias lindas, salmos maviosos. Agora, o espírito de um não é o de outro, começando a responder a tua pergunta aqui agora. Verdade. Por quê? Olha, Jesus disse: vocês aprenderam com Moisés assim, eu, porém, vos digo. Aí era a antítese do que Moisés tinha ensinado. Vocês aprenderam olho por olho, dente por dente. Comigo não é assim. Ama o teu inimigo, ora por quem te persegue. Se alguém te ferir numa face, dá a outra. Bater cansa. Bater cansa. Quem luta
chão, jiu-jitsu, não sei o quê, É. como eu lutei quase a minha vida, boa parte da minha vida. Ah, é? Você sabe que bater cansa, meu É. irmão. Sou um vice-campeão de jiu-jitsu É, também, né? né? Né, mandíbula? Fala sim. É o que dizem. É o que dizem, né? Vou trazer minha medalha aqui e jogar na sua cara. Mas é. Bater cansa. Aí ele disse: se te pedirem uma túnica, dá também a capa. Não faz questão, o importante é seguir adiante, é não ficar preso nas armadilhas do ódio do outro. É. Porque quando você odeia, a única pessoa que se envenena, que morre, que se destrói, que psicossomatiza a doença é você que odeia. O objeto do teu ódio não está nem aí, cara. É. Então não faça isso, é questão de vida, de saúde humana, mental. Aí ele foi mostrando: Moisés é assim, eu sou assim. Mas eu não entendo, então, por que que... Eu não sei se a palavra é essa. Por que que Deus permitiu? Por que que todo esse Deus vingativo, essa coisa do sacrifício que acontecia no passado, era um estágio que tinha que passar? Era evolutivo. Era evolutivo mesmo? Era Era uma absolutamente. forma de um povo mais primitivo entender as coisas? Nós estamos vindo. Eu sou um cara que crê na evolução das espécies Sei. e na evolução civilizatória, né? Até o Bolsonaro. Até Era o Bolsonaro. preciso, então, aquela... Vinha numa evolução lá de trás. É. Então, Abraão era um cara muito simples. Eles vão ganhando sofisticação devagar. Quando eles chegam naquele momento ali de entrar em Canaã e de começarem a fazer os sacrifícios, era tudo muito primitivo, era muito parecido com o que faziam os outros povos em Então, volta. Mas por que que era permitido isso? Por que que era incentivado o sacrifício sangue? Por quê? Aquilo ali tinha a ver só com uma questão. Quando, na leitura, e é uma coerência bíblica, Tá. a gente não pode nem dizer que é uma coerência histórica, porque uma coisa é a narrativa bíblica, especialmente quando ela é uma narrativa mítica, Ah, tá. como Gênesis 1, 2 Isso era uma outra coisa que eu ia e perguntar. 3. É. São narrativas absolutamente míticas, simbólicas, arquetípicas. São simbólicas. Adão e Eva, a Claro expulsão que do tinha paraíso. um monte já de homem para lá, mulher para Ah, cá. tá. E tudo. Então Adão teve e um Eva. cara e uma mulher. Adão e Eva são dois grandes arquétipos. Entendi. E gente primitiva morando, comendo fruta na floresta, tinham acabado de descer das árvores, Caçando. estavam ali. Pois bem, e aí quando eles tiveram aquela história da desobediência, de quererem do se fruto. tornar como Deus, aquela Árvore síndrome do de conhecimento, né? Elon Musk, a gente tem que ir para as estrelas, eu quero ser Deus. Aí, pois bem, e eles disseram: não faça isso porque isso vai acabar matando vocês. Inteligência limitada. Se não é ilimitado, vocês acabam chegando num estágio autodestrutivo. Então tomem cuidado e tal. Mas eles resolveram dar o passo além. Aí se sentiram culpados. A primeira coisa que surge é vergonha, culpa, coisa que eles não conheciam. E não conheciam por quê? Eles não conheciam porque eles não tinham dado esse passo na direção da autopercepção. Essa é uma queda para cima, Como assim? psicologicamente falando. Porque antes eles eram pessoas que sabiam de si, mas eles não conheciam a interioridade, o potencial de interioridade e o potencial de predatoriedade que surgiu. Porque quando você diz eu quero ser como Deus, você quer ser alfa absoluto. Aí você vira predador, aí o próximo já não é mais uma referência intocável, você pode guerrear, matar. A mulher já não é mais uma figura a ser reverenciada, santificada, mãe dos meus filhos, mulher do meu amor. Não, ela pode ser comida, traçada aos montes, e você pode largar filho por aí e ir embora, porque você é o predador, cara. A ideia de querer ficar e ser como Deus tira todos os limites éticos, É o ego. tira todas as noções de limitação saudável. Eu tenho sensação de tudo que eu posso fazer. Você E faz. o que me limitava era Deus. Uhum. Eu tiro Deus dessa equação, eu posso fazer tudo. Eu posso Você é dominar, absoluto. eu posso
subjugar É. e é nesse ponto que o homem começa a se expandir, entrar em Aí guerra. nasce a culpa. É, Porque como ele não era assim, e agora ele olha para dentro de si, enxerga esse potencial, porque antes ele não fazia tudo que ele podia. Porque, embora ele soubesse que pudesse, ele sabia que todas as coisas eram lícitas, mas nem todas convinham. é, Agora não. Tudo que ele pode fazer, ele faz. exatamente. E aí não tem mais limite. Ele vira o predador alfa universal. E aí vem a ambivalência no coração. Quem ele foi já não é mais. E a angústia culposa, aí a nudez aparece como uma coisa não que é natural, procriativa, para prazer, para delícia, para tudo isso. Já começa a história de eu posso mais do que uma só. Sim. Já começa tudo isso no coração deles a se alinhar com culpa e vergonha. Aí, conclusão, eles se cobriram com aquelas famosas folhas de figueira para cobrir a nudez. Aí eles vão ao encontro de Deus e tudo isso é uma grande metaforia. E aí Deus pergunta, Adão, Adão, onde estás? Como se Deus não estivesse vendo Adão, né? É. Aí Adão diz, não, eu tive medo, porque quem te fez saber sobre medo? Não, eu tive vergonha. Vergonha de quê? Eu estava nu e me cobri. Quem te fez saber que tu estavas nu? Uma metáfora. Aí ele disse, não, eu vi a minha nudez e me cobri. Aí Deus, então, cobre, outra vez é metáfora, Adão e Eva com peles de animais. Para cobrir alguém com pele de animal, sangue tem que ser derramado. Claro, claro. E aí começa a simbolização e a arquetipia redentiva de que a culpa é redimida pelo sacrifício do inocente. Não basta nem o teu. Se você morre pela tua própria culpa, você só morreu justamente pela sua culpa. É. Agora, quando um inocente dá a vida e diz, não, deixa eu morrer por ele, aí você é justificado pela justiça do outro. Mas de onde vem essa crença? Ela só cresceu. Ah. Ela evoluiu. Já vinha dos povos antigos. Já vinha Desde o começo. dos ecos da caverna. Tá. Ela foi crescendo. E o Velho Testamento é um livro em evolução. Tanto é que tem coisas do Velho Testamento, da Torá, dos 5 livros da lei de Moisés, o Pentateuco, que pararam de ser praticadas no curso do próprio Velho Testamento. Claro. Os apedrejamentos foram diminuindo, um monte de coisas. Aquele negócio de o teu filho transgride contra ti e não quer voltar atrás, pendura-o no madeiro e deixa-o exposto às intempéries para que os corvos dos céus comam os seus olhos. Caramba. Isso é um negócio de magia negra, né, meu mano? É horroroso. Então, isso foi desaparecendo no curso da própria história de Israel. Israel evolui. O Velho Testamento evolui. Até Malaquias ele evolui. Aí tem 400 anos de intervalo sem nenhuma escritura judaica. 400 anos. Quase um Brasil de intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Porque não apareceu nenhum profeta com nenhuma profecia. Qual foi o último profeta? Foi Malaquias. Caramba. Então, aí muita guerra dos judeus com os Seleucos, os Ptolomeus, depois a reação aos romanos, aí surgem aqueles cristos libertadores, todo mundo matavam o Cristo, acabava o movimento. Entendi. Foram vários. Então, várias ameaças de vinda de Cristo. Esse é o Cristo. Estava se esperando. Porque eles criam que quando o Cristo viesse, ele seria um soberano, um rei soberano com poderes sobrenaturais que extinguiria todos os inimigos ao redor. E ficavam esperando essa figura guerreira. Eles construíram, não estava escrito que seria assim. Foi uma sistematização dos sábios ou dos rabinos judeus é que fizeram essa sistematização. Foi uma montagem. E é por isso que até hoje não creem em Jesus como o sacrifício, como aquele que veio para sofrer, para morrer, que é o Cristo, o Cordeiro, servo sofredor,
de Isaías 53, e o livro do profeta Isaías, quase todo ele, é sobre esse servo que sofre pelos pecados humanos. Então eles não queriam, isso não era conveniente, eles queriam tirar os romanos de cima deles e declararem supremacia absoluta pelos séculos dos séculos. Chega de tanto cativeiro. E apesar de Isaías e outros profetas falarem sobre como seria essa pessoa, eles continuam crendo, eles queriam crer nesse guerreiro, Olha, na nesse cara. realidade, eles queriam crer, como na maioria das vezes tem a ver com querer crer. Que a gente também É. quer uma coisa que. Aí eu vejo o tempo todo, eu pego e provo pro cara, tudo. Aí ele chega e diz, olha, por essa linha de raciocínio que é inquestionável, você tem razão, mas eu prefiro crer do meu jeito. É, Tem nada a ver com lógica, os sinais. e nem tampouco com a sabedoria do processo, com a demonstração histórica, arqueológica, isso. Não tem nada a ver com isso, é escolha. Senão a Universal não estava cheia, porque aquilo É. ali, meu Deus, eu não sei nem o que é aquilo, é um medieval times, um negócio desse tipo. E o cristianismo todo é um grande sincretismo. Esse cristianismo que a gente falou ainda agora Que é um grande sincretismo pegar algumas coisas dos cultos antigos, dos romanos, dos romanos, né? que inclusive os cristãos, depois de Constantino, herdaram os templos. Herdaram os templos, agora já não era mais do Deus X, Y, Z, eles estavam cultuando dentro daquelas obras de arte, imagina o poder. É. Foram isentos dos impostos, como o Bolsonaro fez com as igrejas aqui, perdão de impostos passados, perdão de impostos futuros, qualquer coisa. Quem quisesse pagar menos imposto no Império Romano, se batizasse no batismo cristão e pagaria menos imposto de terra, menos imposto de tudo. Que é o que o pessoal aqui no Brasil gostaria de conseguir fazer.